Eu sou Paulo Biak e hoje vou te dar 5 dicas para você decorar sua primeira casa, a tua tão sonhada casa própria, mas gastando pouco. Então, partiu ser feliz. Posso misturar estilos na decoração? E essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui nos comentários e a minha resposta é muito clara. Sim, você pode. Mas sempre pairam muitas dúvidas de como fazer isso sem que vire tudo uma grande bagunça. E eu acho que o principal elemento é o seu sentimento. Você tem que se guiar pelo que você gosta e seguir esse instinto. Mesmo que isso envolva vários estilos, esse é o caminho que você tem que apostar. Nessa mistura. E eu acho que faz parte do trabalho. É pesquisa e experimentação. E para ficar mais claro, o que isso significa? Significa que você tem que realmente ir misturando esses elementos, mas decorando aos poucos. Não tem que chegar e decorar tudo de uma vez. Tem que ir experimentando, colocando um elemento ali, vendo se compõe. Deixa ali uns dias, dá aquela olhada, dá aquela sentida. E depois você vai acostumando e incorporando outros elementos que talvez você tenha que buscar em referências do Pinterest, por exemplo. Tem que usar o Pinterest. Usa aquilo como um quadro de referências. Vai montando, mood board, vai olhando aqui, ali, pá, achando a referência. Gostei disso, gostei daquilo. É experimentação e treinar o olhar. 2. Só posso usar cores claras na decoração? Teve uma época que tudo era bege pra tudo que é lado, porque ela é uma cor mais fácil de você escolher, branco, bege, esses tons mais claros. Mas não, né, gente? Não tem que usar só cores claras. E o momento de hoje é tudo cinza, pó. É um lance do industrial misturado com o escandinavo que dá essa segurança, que a gente olha ali as referências e fica tudo nessa cor. Mas o lance é que as cores claras, cores neutras, ajudam na dissipação da luz, deixam essa amplitude do espaço mais agradável e elas ajudam mesmo a compor e são mais fáceis. As cores escuras retêm mais a luz, então deixa esses ambientes mais fechados e é um pouco mais difícil de compor, de criar um ambiente e tal, mas eu acho que tem que arriscar e tem que apostar. E por que eu acho que tem que apostar? Porque você tem que fazer o que você gosta. Se você gosta de preto, por exemplo, ou se você gosta de um azulzão escuro, aquele azulzão fechado, você tem que investir numa luz artificial maior. Porque se você pintar tudo de preto e não investir numa luz, vai ficar tudo muito fechadão, vai parecer um bar, um pub irlandês, assim, sabe? É legal, mas talvez você não queira essa cara. E eu já dei essa dica aqui no canal, então se você gosta de cores mais escuras, mais fechadonas, escolha a parede oposta à entrada de luz. Ou seja, a cor mais clara, ela serve como rebatedor de luz. Então se entra uma luz natural por aqui, vai rebater nessa cor mais clara e vai dar mais claridade para esse espaço, porque vai rebater a luz natural. Entendeu? Agora, gosta de uma cor fechadona, escura, invista nos pontos de luz. Já gosta do industrial? Spots na parede, pá, ou aquela fluorescente toda espalhada, tal, faz um show, vai ficar legal. E faz uma coisa, pinta primeiro uma parede de escuro, dá aquela sentida, você já vai ver como a luz vai puxar para baixo. Aí você vai sentindo, vai vivendo, que é isso que eu gosto. Vai vendo o ambiente, vai decorando aos poucos, não sai bem um louco gastando para tudo que é lá. E aí, já tá gostando das dicas? Então curte o vídeo aqui embaixo, me siga no Instagram e também se inscreva no canal se você não é inscrito. O que fazer com uma varanda pequena? Eu recebo muitas perguntas relacionadas à varanda, porque é aquele espaço que às vezes você acha que tá meio perdido na casa, né? As pessoas não sabem, às vezes, como aproveitar aquele maravilhoso espaço e eu acho tão legal. E eu acho que uma varanda sempre pede plantas, muitas plantas, ainda mais a gente que mora numa cidade gigante como São Paulo, meia cheio de concreto, é um espacinho verde ali dentro da sua casa. Eu acho que quando a varanda é pequena, não tem muito como você receber os amigos, fazer um happy hour ali. Então, realmente dá para colocar plantas e aproveitar esse espaço para ser uma área fora da sua casa. E as plantas sempre dão uma renovada no ar ali, levantam o astral da casa. E uma coisa que eu acho que economiza espaço é abusar dos hangers, aqueles penduradores de planta que na década de 70 todo mundo usava e agora existem vários modelos em várias lojas. Isso não é uma dica só para varanda. Se você quiser ter um piso mais livre, ganhar mais espaço, a ideia é levantar as coisas. Então levantar as plantas funciona pra caramba. Você não sabe onde encontrar um hanger desse? Então vamos botar a mão na massa, clica no card aqui em cima, eu já mostrei como fazer um e ficou super legal. Tá com uma parede ali dando bobeira na varanda? Vamos fazer uma horta vertical, um pallet, pendura ali os vasinhos, uma hortinha, temperinho na hora, fresquinho, ó. Eu não gosto do piso da minha casa, tô sem grana, o que eu faço? A gente sempre reza para ter aquele piso de taco, aquele parquet de madeira maciça bonitinho, bem acabado, um piso vinílico com madeira escandinava, mas não é sempre assim, né? Vamos falar sério, né? Tem piso que é feio pacas, né? E a gente não tem muito o que fazer, porque às vezes você tem que quebrar ou arrancar e você tá sem grana nenhuma. Então eu vou te dar uma dica bem boba que serve para amenizar esse contraste entre o piso e os móveis.
É isso que acontece, às vezes ele é super valorizado, aquele piso bem feião e ele fica todo à mostra. E a minha dica bem bobinha é que você escolha um tapete grande ou vários tapetes que tem um tom entre o piso e o sofá, por exemplo. A ideia é dar aquela enganada nos olhos e diminuir o contraste entre o piso e o sofá. E para você que investiu na sua casa própria e agora está um pouco descapitalizado, talvez essa seja uma grande dica. E não fica triste não, daqui a pouco você troca. E agora uma dica campeã, pergunta de todas as perguntas, como ter mais espaço? E não importa o tamanho da sua casa, você sempre vai querer mais espaço. E eu, como designer de produto, eu sei o que um produto pode oferecer e o quanto uma escolha errada de produto pode atrapalhar no layout da sua casa, naquela circulação, naquela ambientação. Agora, se você tem uma casa pequenininha, um espaço reduzido, você tem que pensar na compra desses produtos, na compra do eletrodoméstico e na compra do móvel, para que essas coisas realmente caibam nos espaços para que eles foram pensados. Micro-ondas, por exemplo. Se sua cozinha tem aquele espaço de micro-ondas, ele tem que entrar naquele espaço. Porque senão você vai criar um espaço vazio que você vai usar para outra coisa, o micro-ondas vai para a bancada, vai virar tudo uma grande bagunça. E geladeira, quando você compra errado e não cabe naquele nicho da cozinha, eu já fiz isso aí. E o que eu fiz? Botei a geladeira lá na lavanderia, virou uma fuá. Não faça isso. Pense na compra dos produtos. E eu já fiz isso, eu comprei errado ainda, sabendo que aquele tamanho era assim, daí não quis devolver, é a bagunça. E agora uma dica relacionada àqueles móveis planejados. Se você for pensar em profundidade, é uma coisa que ocupa pra caramba o espaço, a circulação da sua casa. Se você vai planejar esse móvel, pense em profundidades menores, que eles não fiquem tão profundões e matem a circulação. O visual também é importante, esses móveis muito profundos ocupam muito espaço visual, dão aquela sufocada no espaço também visual, assim, parece que aquela casa tá toda entulhada. Já falei 10 vezes, móveis dobráveis também são boas alternativas para pequenos espaços. Aposte nas cadeiras dobráveis. Elas são uma boa, viu? Talvez não todas as cadeiras da sua sala de jantar. Talvez aquelas principais, aquelas 5, 4 ali, sejam aquelas cadeironas bem bonitas. Mas você pode ter umas 2 guardadas na lavanderia ali, que são aquelas dobráveis para quando chega a visita. É aquela coisa que fica aquela baguncinha, puxa aquela dobrável, abre, pá, recebe uma com banquinho dobrável, também funciona. Móveis dobráveis funcionam não só para sala de jantar, viu? Sala de estar também funcionam, para o quarto também funciona. Aquela cama que levanta é maravilhosa, meio cara ainda, mas pode ser uma boa alternativa para você que recebe visita, ou que você tem que fazer um home office. Funciona, viu? E nesse quesito, menos é mais. Quanto mais tranqueira você tiver na sua casa, pior vai ser se você tem um espaço pequeno. Então desapegue, minimalismo está em alta aí, use todos os conceitos, veja vídeos, tem vários vídeos falando sobre minimalismo. Quanto menos coisa você juntar, melhor para sua casa, melhor para sua vida. Outra, planeje uma organização para você jogar essas tranqueiras fora de 2 em 2 meses. Você vai ver que vai ter coisa, vai ter pote plástico, vai ter coisa que você nem imagina, que você não usa e não precisa. Imobiliário é a mesma coisa, viu? Às vezes você se muda e nem percebe que você nem está usando aquela peça lá. Leva num brechó, troca por outra coisa, conversa com os amigos, coloca ali na rede social, troca por coisas que você realmente vai usar. Ah, você não tem uma casa própria ainda? O Feirão da Caixa é a grande oportunidade para que todo mundo possa adquirir a tão sonhada casa própria. E o legal é que o feirão acontece anualmente por todo o país e o feirão reúne centenas de milhares de imóveis na planta, usados, novos. É uma baita de uma oportunidade. E o que eu acho super interessante é que as condições de financiamento são muito abrangentes e todo mundo pode chegar no sonho da casa própria. Então essa é uma super oportunidade. Eu deixei um link na descrição desse vídeo, que é só você clicar para ver mais informações de datas e onde vai ser esse feirão e partiu ser feliz.